Tudo bem com vocês? Estou muito feliz que a casa está repleta, tem bastante gente. Conto com a presença de cada rostinho aqui também no nosso segundo momento à tarde, tá bom? Toda a programação foi feita com muito carinho e, claro, com o objetivo de trazer mais conhecimento sobre o tema para a nossa igreja. E, de maneira muito especial, eu trouxe alguém especial agora, doutora Fernanda. Ela é doutora, especialista em Direito Político e Econômico, advogada também, é claro. E ela coordena o curso de Direito aqui do NASP Hortolândia, uma amiga especial, orientadora de vida e de carreira também. E eu espero que vocês aproveitem esse momento agora com ela aqui nessa mensagem. Obrigada, Bia. Eu não sou coach, viu, gente? Eu não sou coach. Muito bem, bom dia. Quero primeiramente agradecer o convite da igreja que a Bia me trouxe para estar aqui com vocês nessa manhã. Eu queria, dentro do nosso tema hoje de liberdade religiosa, começar dividindo com vocês, eu não sei quantos de vocês sabem, a Igreja Adventista é uma igreja que tem uma grande participação no Brasil, dentro da discussão do tema da liberdade religiosa, para além dos seus próprios interesses. E a Igreja Adventista no Brasil faz isso especialmente a partir da sua sede em Brasília, a partir da qual ela consegue, inclusive, estar presente junto ao STF, local em que muitas das discussões de liberdade religiosa acabam tendo a última decisão, a última palavra. Mas também nós, como igreja no Brasil, da divisão sul-americana, na nossa representação em Brasília, fazemos isso a partir da orientação da nossa denominação no mundo. E eu queria começar com vocês retomando algumas das diretrizes, pensamentos da igreja, dentro do tema da liberdade religiosa, difamação religiosa, liberdade de expressão. Dentro dessa temática, a igreja nos orienta que temos como proposta, como adventistas, a defesa da sensibilidade e respeito em todas as comunicações. A apresentação dos fatos no nosso discurso de maneira cuidadosamente contextualizada. Sejamos cuidadosos para apresentarmos os nossos discursos de maneira amparada. Se você não consegue fazer assim, evite falar. Nós temos uma declaração específica da Igreja Adventista, devemos nos colocar pela persecução da paz, como princípio nosso. Como adventistas, nós não defendemos a guerra. Nenhuma guerra. Nós somos chamados para perseguirmos a paz como princípio. Paz se constrói como? Com diálogo. Negociação, diálogo, compromisso político. São esses os caminhos do discurso razoável. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não mais prezam pela construção do compromisso através do diálogo. Dos comunicados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vemos também que temos como cidadãos religiosos que lutam pela liberdade religiosa responsabilidades. Quais responsabilidades? Responsabilidade em respeitar as escolhas dos outros, inclusive em suas interpretações diversas das nossas. Responsabilidade em dialogar, negociar, realizar compromissos para a pacificação das relações sociais. Nós somos chamados para que da nossa boca parta o diálogo, que nós consigamos conversar amorosamente com aqueles que discordam de nós, com aqueles que têm práticas que consideramos equivocadas, e que juntos, através do diálogo em amor, construamos uma pacificação das relações sociais. Nada do que eu falei agora é meu. São todas diretrizes da Igreja Adventista no mundo. O Brasil faz parte do mundo. Logo, faz parte das diretrizes para as nossas ações. Muito bem. Em outras palavras, a mensagem adventista dentro dessa temática da liberdade religiosa que a igreja deseja,
é uma liberdade inclusiva. Essa expressão não é minha. É do pastor líder da Igreja Adventista na União Paranaense, na Associação Sul Paranaense, aliás. Acho que é isso. Num sermão que ele faz em 2024, vocês podem encontrar esse sermão no YouTube, se vocês quiserem ver. Nós somos chamados, quando falamos de liberdade religiosa, para a prática de uma liberdade inclusiva, não só nossa, não só para nós, mas para todos os que professam uma fé. Mesmo quando a fé que o outro promessa é uma fé que eu não entendo. Hoje, é um crime a intolerância. E nós precisamos pensar antes de falar. Pensar antes de dar publicidade, né, aos nossos preconceitos internos ali. E, claro, no nosso contexto aqui de religiosos, orarmos também para que Deus nos desconstrua dos nossos preconceitos, né? O artigo 20, por exemplo, vai dizer que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional também tem uma pena, reclusão, de 1 a 3 anos. E aí, por fim, eu chego aqui na legislação estadual, que inclusive tem uma participação extremamente significativa da doutora Damares, uma pessoa que me traz muito... me deixa o coração quentinho, porque é uma pessoa que lutou muito também pelos direitos de liberdade religiosa e se tornou, querendo ou não, uma autoridade dentro da nossa instituição nesse sentido. Nós temos a legislação aqui estadual 17.346 de 2021. Em termos de legislação, ela ainda é um bebê, né? Está aí evoluindo, que traz alguns conceitos muito importantes, como a liberdade e igualdade. E eu até convido vocês, eu sei que não é muito legal abrir e ficar lendo legislação, mas é importante a gente saber, né? Convido vocês depois a verem essa legislação. O artigo 4º e 5º vai falar sobre a questão do Estado laico e não confessional. Lembra que eu falei lá da separação de Estado e religião? É isso aqui. E ela traz algumas definições importantes, como, por exemplo, a intolerância religiosa, que a lei vai definir como um ato de desrespeito, hostilidade, violência e rejeição a uma crença ou alguma prática religiosa e aos seus símbolos. Veja, a própria legislação ela já vai trazer esse conceito para facilitar a aplicação dela, né? A discriminação religiosa, que seria o quê? Um tratamento desigual ou restritivo, ou ainda excludente para uma pessoa a partir da religião que ela professa. E a desigualdade religiosa também, que é o resultado ou reflexo de práticas sociais e institucionais que colocam pessoas em posição inferior em relação à sua religião. Hoje pela manhã nós também ouvimos que muitas vezes, né, como nós criamos aquele estigma de detentores completamente da verdade e naturalmente já somos tendenciosos de reduzir todas as outras verdades, né, com muitas aspas, abaixo da nossa. E se o momento é apropriado para partir para a prática, o pastor Ayrton fez questão de lembrar de que qualquer ação tem que incluir as novas gerações nos debates sobre liberdade religiosa. O líder sugeriu algumas maneiras de como a igreja pode usar suas estruturas para esta finalidade. Eu acredito que passar essa visão para as novas gerações talvez seja um dos nossos grandes desafios. Não é o único, não. Eu acho que trabalhar essa coexistência pacífica é um desafio para nós, porque as pessoas se apaixonam pela sua causa e às vezes não veem um pouco o sentimento e o coração do outro. É um desafio para nós. E a gente quer ajudar as novas gerações a entender liberdade religiosa pelo ângulo da prevenção, de construir pontes e não muros. Quando a gente entende por esse lado, aí a gente começa a ver como algo positivo, construir uma relação saudável com todas as crenças para que todos possam defender os seus pontos de vista em liberdade, sem interferir no direito de outras pessoas. Como neutralizar visões extremistas da fé, que vão para um lado ou para o outro, mas que não buscam equilíbrio? Como igreja, nós temos que fundamentar ainda mais a nossa visão na Bíblia. Isso nos ajuda a combater todo tipo de extremismo. Eu creio que nós podemos ser mais estratégicos no uso da comunicação
ela pode nos ajudar a enfrentar esses contextos. E por outro lado... Bem, você ouviu aí as primeiras palavras do pastor Ayrton Keller. Demônios na igreja é pior do que o decreto dominical. Sai dela, povo meu, porque elas se tornaram moradas de demônios, de demônios. Aqueles que ficar dentro dos templos guardarão o domingo, o decreto dominical. Sai dos templos, povo meu, pois os templos se tornaram morada de demônios. E os demônios é pior do que o decreto dominical. Se você ficar dentro dos templos, é uma prova que você ama o mal. Se ficar dentro dos templos, rejeitou a Cristo e receberá o castigo final. Aqueles que ficar dentro dos templos guardarão o domingo, o decreto dominical. Se você ficar dentro dos templos, é uma prova que você ama o mal. Se ficar dentro dos templos, rejeitou a Cristo e receberá o castigo final. Sai dos templos, povo meu, porque os demônios é pior do que o decreto dominical. Chegou o momento para todos os adventistas do sétimo dia que se encontra dentro dos templos sair imediatamente e se unir com o movimento adventista do sétimo dia fora dos templos adventistas, o movimento profético, o quarto anjo do Apocalipse capítulo 18, que dá o aviso da queda de Babilônia. Chegou o momento para todos os sinceros se unir com o verdadeiro presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, Elias Joanã. Chegou o momento para todos sair dos templos, porque os templos se tornaram moradas de demônio, promovendo a falsa liberdade religiosa, como também se tornaram os perseguidores, pois colocaram a lei de liberdade religiosa no Estado, qual é a lei de perseguição, é a falsa liberdade religiosa, tirou a verdadeira liberdade religiosa. Se une com o quarto anjo e junto venceremos esta batalha. Pois a Iasde, representando os filhos de Efraim, embora armado de arco, isto é, embora tendo a Bíblia e o espírito de profecia, bateu-se de retirada na hora do combate, não quiseram obedecer à lei do Senhor, se uniram com os inimigos para fazer guerra contra o remanescente, promovendo a falsa liberdade religiosa. Portanto, saia urgente dos templos e se une com o poderoso movimento adventista fora dos templos, pois Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, e Cristo vencerá a besta e a sua imagem. Também vencerão aqueles que estão junto com o Cordeiro. Se une, faz parte do povo de Deus, e juntos venceremos esta batalha. Cristo incorporado em Elias Joanã é o presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Amém e amém.